Meu amigo e eu estávamos em viagem de carro até a Carolina do Norte até Jessia. Nós estávamos para nos encontrarmos com mais alguns amigos. Seguimos a estrada pelo início da noite para evitar o trânsito. Ao fim de alguns quilômetros na zona de Maryland, o meu amigo decide fazer um desvio na autoestrada, pois ele queria ir até o banheiro. Enfim, do nada, ele estava mesmo apertado e tinha que fazer as suas necessidades. Nós entramos em uma zona da cidade que não era muito agradável. Havia pouca iluminação, nem carros na rua e praticamente as lojas estavam fechadas. O local era como se fosse uma cidade fantasma. Quanto mais avançávamos, mais escuro e perturbador parecia. Eventualmente, acabamos por encontrar um bar local. Tinha um aspecto bem modesto. Assim que estacionamos, eu reparei que não havia nenhum carro sequer à nossa volta. Tipo, o local estava tão bem escondido que era difícil de encontrar logo à primeira vista. Nós sabíamos que estávamos em um local bem suspeito. Por isso, eu implorei para ele ir depressa. Ele disse que voltaria em menos de meia hora. Claro, aproveitando sempre as piadinhas de mau gosto que ele sempre teve. Assim que ele saiu, mantive as portas e janelas fechadas. Na altura estava um pouco enjoado e achei que não faria mal algum em sair e respirar um pouco de ar fresco. Ao sair do carro, eu observei o que estava à minha volta. Levei um tempo para reparar que havia alguém um pouco distante, ao extremo da zona do parque de estacionamento. Ok, estava escuro, mas dava para compreender que a pessoa estava olhando para a minha direção. De resposta imediata, eu entrei novamente para o carro e tranquei a porta. Mas eu percebi que fiz errado, pois a pessoa que percebeu isso começou a caminhar na minha direção, de uma forma lenta e bem ameaçadora. Talvez deve ter entendido que a minha atitude era como covardia ou medo. Ele compreendeu que eu era um alvo bem fácil. De qualquer das formas, eu mandei uma mensagem de texto para o telefone do meu amigo dizendo para ele voltar rapidamente, pois ele estava com a chave e comecei a explicar o que estava acontecendo. A pessoa em questão estava se aproximando de mim de uma forma bem lenta. Eu estava olhando para a tela do telefone e estava ficando desesperado e ansioso. De seguida, eu recebi a mensagem do meu amigo dizendo: "Cara, é sério?" Eu respondi: "Sim", em menos de 2 segundos. E ele respondeu: "Eita merda, já vou?" Eu respondi: "Cara, é sério, volta logo." A pessoa em questão já estava a alguns metros de mim a esta altura. Ele estava tão perto que eu pensei em sair do carro e desatar a correr. O meu amigo saiu do prédio a correr até ao carro, o que foi mesmo a tempo. Ele topou o homem se aproximando. Então ele entrou no carro, ligou e arrancamos dali em poucos segundos. Nós paramos a algumas quadras de distância para colocar a nossa mente em ordem e tentar compreender o que tinha acontecido. Na altura, o meu amigo até achou engraçado e, eventualmente, eu também comecei a rir com o assunto. E assim continuamos a nossa viagem. No entanto, dá medo de pensar no que poderia ter acontecido se aquela pessoa tivesse chegado até ao carro. Eu estava em casa sozinho jogando videogames até as 2 da manhã. Durante este tempo, eu recebi uma chamada do nada no telefone da casa. Então eu pensei, por estas horas, ou é alguém que estava na brincadeira, ou é número errado. Mas ao fim de algum tempo desligou. Depois de alguns minutos, o telefone voltou a tocar e era o mesmo número. Sinceramente, quando isso aconteceu, eu fiquei mesmo arrepiado. Mas já que eu estava sozinho em casa, e eu pensei que esta pessoa poderia estar na brincadeira, então eu poderia dizer qualquer coisa, dar uma má resposta e depois desligava. Então eu atendi e respondi "alô" com um tom de voz bem chateado. Mas eu não recebi resposta. Em vez disso, tudo que eu pude escutar
Era algo muito estranho. Era como se fosse um som de um gato. Era como se alguém estivesse na palhaçada. E eu fiquei logo hostil e defensivo. E a minha resposta foi: Ei, amigo, se continuar com a palhaçada, eu vou chamar o meu amigo que é policial, que vai rastrear esse número para o prender. Mas isso nem provocou qualquer tipo de reação à pessoa que estava do outro lado da linha. Em vez disso, tudo que eu recebi em resposta foi uma risada bem sinistra. Meu coração ficou mais acelerado e eu perguntei: Por que está telefonando? E a resposta dele é o que me dá pesadelos até hoje. Foi tão claro como o dia, quando ele respondeu, num tom de voz bem medonho: Eu só estou esperando que você venha até aqui em cima. Sem hesitar, eu saí da casa, atravessei a rua e fui parar na casa de um amigo. Pedi para que ele telefonasse ao pai dele, e o pai dele telefonou para o meu pai, explicando toda a confusão. Depois de ter falado com meu pai, o senhor depois chamou a polícia. Eles chegaram em 5 minutos, mas não encontraram ninguém na casa, nem no andar de cima. No entanto, eles encontraram a porta das traseiras completamente aberta. Eu estava dirigindo em uma estrada de atalho entre a Califórnia e o Novo México. Estava localizado numa zona da 29 Palms, a leste de Los Angeles. A estrada é um atalho de fila dupla de 2 sentidos. Eu estava dirigindo numa zona deserta pela tarde, sozinho, me deslocando pela zona montanhosa. Assim que eu cheguei, era só a zona florestal à minha volta. A esta altura já estava anoitecendo. Foi quando eu vi algo estranho adiante na estrada. Ao me aproximar, eu pude compreender que era um carro vermelho e o modelo de um Pontiac Fiero. O estranho é que estava parado mesmo no meio da estrada, ocupando as 2 vias. A zona do porta-malas estava aberta, com roupas espalhadas por todo lado. E havia 2 corpos sobre a estrada. Eu parei cerca de 30 metros de distância e estava com os meus cabelos arrepiados. Por ser um fuzileiro naval, eu sempre tenho comigo a minha pistola de 9mm sempre carregada. Alguma coisa não estava bem. Parecia muito perfeito, como se fosse a fingir. Uma emboscada? Algo estava muito errado. Eu observei a estrada e percebi que eu poderia me desviar deles. Então eu avancei, passei pela esquerda do homem e depois à direita da mulher. Me desloquei com o máximo de cautela possível e passei pelo carro. De seguida, saí ligeiramente da estrada e fiz mais algumas manobras e voltei para a via da direita e segui a marcha, sem tocar no veículo e nos corpos. Eu continuei alguns metros adiante, de uma forma bem lenta, para que eu pudesse respirar com calma e tentar entender o que está acontecendo. Olhei novamente para o retrovisor. Os corpos do homem e da mulher se levantaram, e cerca de 20 pessoas se aproximaram deles, que estavam escondidos entre as árvores. Eles caminharam para os lados da estrada, para perto do carro abandonado. Naquela altura, o meu pé pisou a fundo no acelerador e não parei até que chegasse à via principal. Eu não gostaria de saber o que poderia acontecer comigo, caso eu tivesse parado o carro e fosse verificar os corpos na estrada. Eu trabalhava como entregador de pizza e fazia a maior parte das entregas à tarde e à noite, e as zonas, na sua maioria, eram rurais. Uma noite eu tive que fazer uma entrega para uma zona bem distante. Quer dizer, uma zona de 20 minutos de carro. Não era uma distância muito longa. Para além da pizza, eles também pediram 4 tortas bem grandes. Então eu pensei que ganharia uma boa gorjeta com esse serviço.
Dirigir pelas estradas desertas e apertadas durante a noite sempre foi irritante. Eu cheguei ao endereço que me foi dado. Era um prédio bem suspeito e que estava no meio da floresta. Não havia carros estacionados à volta, nem luzes no local. Eu estacionei o carro e telefonei para o patrão e verifiquei o endereço com ele pelo menos 3 vezes para ter a certeza de que estava no lugar certo. E sim, ele confirmou que o local era correto. Enfim, eu senti que ele estava de mau humor e me disse para bater a porta para eu verificar se havia alguém. Ele ficaria chateado se eu trouxesse outra vez a pizza de volta. Imagina se eu trouxesse as 4 tortas de volta. Eu estava bem desconfortável com o ambiente à minha volta, mas saí do carro na mesma e fui até a porta principal do prédio. Não havia ninguém por perto, então eu bati a porta. Não escutei nada e, sinceramente, não esperava escutar seja o que for. Eu estava extremamente desapontado. Não porque ninguém atendeu, mas porque foi um desperdício de tempo e combustível. Foi então que eu comecei a escutar um barulho vindo do interior do prédio. Eu bati a porta novamente e falei bem alto que era o entregador de pizza, e de seguida veio o silêncio. Então eu me senti mais desconfortável do que nunca. Mas antes que eu pudesse me virar, eu reparei em algo na janela. Havia alguém caminhando bem próximo. Eu não conseguia distinguir se era um homem ou se era uma mulher. Tudo que eu reparei foi nos olhos, que estavam bem abertos, e estavam olhando de forma bem intensa para mim. Eu estava assustado o suficiente. Eu larguei tudo, dei meia volta e corri até o carro. A porcaria não ligava até eu virar a chave pela 3ª vez. Eu dirigi pela rama até chegar à estrada estreita, mas eu senti que o carro estava balançando demais e que estava difícil de controlar a direção. Algo não estava bem. Eu realmente consegui me afastar do prédio e de seguida eu comecei a escutar um barulho metálico que vinha do exterior. Havia tanta resistência que eu não conseguia dirigir. O carro parou de vez. Então eu saí para verificar o que estava errado. Foi então que eu percebi que os pneus foram cortados. Eu senti um frio na espinha. Os pneus estavam completamente desfeitos. Não era apenas os da frente, mas todos os 4 pneus estavam rasgados. Foi então que eu percebi que fizeram isso quando eu estava batendo a porta daquele prédio. Em vez de correr, eu voltei para o carro e tranquei as portas. Eu ainda estava bem próximo daquele prédio que eu era capaz de ver aonde eu estava. Eu chamei a operadora de emergência do 911 e eu expliquei toda a situação. A operadora disse que os policiais chegariam o mais breve possível, mas que eu precisava de ficar escondido. Eu perguntei se era recomendado ficar no carro ou se poderia correr. Ela disse que seria melhor ficar dentro do carro, com as portas fechadas. De seguida, ela recomendou eu ficar na linha até os policiais chegarem. Todo o meu corpo tremia. Tudo estava muito escuro e só árvores à minha volta. Eu sabia que ia demorar um bom bocado até os policiais chegarem lá. Eu não estava confortável em esperar no carro e estando bem próximo da pessoa responsável que fez isso. Então, o que aconteceu de seguida foi o que acabou comigo, o que ainda me assusta até hoje. E eu espero que ninguém tenha de passar por esse tipo de medo. Assim que eu terminei de verificar as minhas janelas e as portas para ver se estava tudo fechado, eu olhei para o espelho do retrovisor e lá estava a pessoa. A mesma pessoa que eu vi na janela. Olhos bem mais abertos do que nunca. Eu pude ver agora que era uma mulher. Eu podia ver o seu sorriso alargar-se pelo rosto. Eu abri a porta e corri pela mata. Não me importei com a quantidade de barulho que eu fiz. Eu corri até ficar sem fôlego. Eu me escondi por detrás de um pedaço de lenha bem grande. Eu tentei abafar o barulho da minha respiração ofegante com a minha mão. Então eu esperei. Esperei. Pareciam ser horas de espera, até finalmente escutar as sirenes. Eu reuni toda a energia que tinha e desatei a correr até a estrada estreita. Eventualmente, eu vi o brilho das lanternas do carro da polícia.
Eu nunca me senti tão aliviado na minha vida. Eles pararam perto do meu carro e começaram a investigar o local com as lanternas. Eu corri até eles gritando por ajuda feito um maluco. Eu caí no chão tossindo e quase vomitei por ter corrido tanto. Eles me ajudaram e começaram a fazer perguntas. Então eu expliquei tudo o que pude. Um dos carros foi até o prédio e 2 oficiais saíram e começaram a investigar o local. Eles não encontraram ninguém, a não ser alguns objetos pontiagudos. Esses objetos foram os mesmos que foram usados para cortar os meus pneus. Os policiais deduziram que poderia ter sido um casal de doentes, e de fato, uma das pessoas que eu vi era uma mulher. Infelizmente, eles nunca foram encontrados, e isto ainda me assusta até aos dias de hoje. Depois do que aconteceu, eu me demiti do trabalho. Atualmente, eu trabalho numa mercearia local. Eu nunca vou me esquecer do rosto daquela mulher, olhando para mim, da parte traseira do carro.